Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje, no dia 31 de outubro, não tinha nenhum outro filme o qual eu pudesse falar que caberia mais perfeitamente nessa data do que o filme O Exorcista. Por conta das gravações de seu novo filme, Chris MacNeil se muda para Georgetown juntamente com sua filha Reagan. Porém, Chris começa a se preocupar quando sua filha começa a se comportar de maneira estranha. Lançado em 1973, o filme é baseado num livro de mesmo nome que, por sua vez, tem como inspiração um caso real, e ele é escrito por William Peter Blatty, que também assina o roteiro do filme. A direção ficou nas mãos de William Friedkin, que inclusive chegou a ser indicado ao Oscar de Melhor Direção. Além da indicação na categoria de Melhor Direção, o filme também foi indicado a outras 9 categorias, incluindo a categoria de Melhor Atriz, Melhor Roteiro Adaptado e também de Melhor Filme, sendo conhecido por muitos como o primeiro filme de terror a ser indicado à categoria de Melhor Filme dentro do Oscar. Apesar de 10 indicações, o filme só levou para casa 2 estatuetas, uma para Melhor Roteiro Adaptado e outra para Melhor Efeitos Sonoros. E para além das premiações, o filme também fez muito sucesso na bilheteria, sendo considerado o filme mais lucrativo da época até o lançamento de Tubarão 2 anos depois. O longa também serviu como inspiração para diversos outros filmes de terror, sendo até hoje considerado um verdadeiro divisor de águas dentro do gênero terror e além de ser considerado, claro, um marco dentro do cinema. O roteiro do filme é muito interessante, tocando em assuntos pesados que não eram muito comentados durante aquela época, como a religião e até mesmo doenças mentais. O que, claro, acabou causando diversas críticas, principalmente da Igreja Católica, mas isso apenas ajudou o filme, já que acabava causando uma certa curiosidade nos espectadores. Inclusive, o filme chegou a ser proibido em alguns cinemas. Eu sinto que esse é um daqueles filmes em que tudo, e eu reforço esse tudo dentro da narrativa, tem alguma importância. Eu acho que é um daqueles filmes para você assistir e reassistir diversas vezes, porque quanto mais vezes você assistir, mais dessas referências você vai pegando, já que na primeira vez muitas das coisas você acaba deixando de lado e não entendendo realmente o significado por trás. Porém, todos esses elementos e a própria história é conectada e fechada de uma maneira extremamente satisfatória, mas ainda assim deixando um pouco de espaço para rolar aquelas teorias e conspirações. Inclusive, muitas pessoas acham que o filme se trata sobre uso de drogas ou até mesmo a ausência do pai dentro da criação da sua filha e até mesmo a entrada da garota na puberdade. Além da história de Reagan e de sua mãe, acompanhamos diversos outros personagens que vão se conectando ao longo da narrativa. Um deles é o Padre Merrin, que encontra uma escultura antiga dentro de um sítio de escavação. O outro é o Padre Damien Caras, que passa ali por uma jornada em que ele duvida da sua fé por conta da morte de sua mãe. E por fim temos o investigador, que começa a investigar uma morte suspeita ali nas proximidades da casa da Reagan e da sua mãe. E todos esses assuntos são muito bem desenvolvidos pelo roteiro, que dentro do primeiro ato se preocupa em desenvolver todas as personalidades dos personagens e seus dramas e realmente o cotidiano de cada um deles, para que justamente a gente consiga se apegar ainda mais àqueles personagens e àquela história. O filme também impressiona graças aos seus aspectos técnicos. Lógico, hoje em dia muitos dos efeitos especiais utilizados dentro do filme não dão tanto medo e a gente consegue ver que aquilo não é tão verdadeiro, mas na época esses efeitos foram realmente muito realistas e ao mesmo tempo inovadores. Mas antes de falar deles, eu queria falar sobre a música no filme, que é extremamente aterrorizante e consegue dar aquele frio assim quando a gente está assistindo o filme, mas ao mesmo tempo a música em nenhum momento, a trilha sonora, ocupa o papel como protagonista e sim como coadjuvante, meio que apenas no fundo das cenas, dando a chance de brilhar como protagonistas os diversos barulhos que a gente tem dentro de cada uma das cenas, o que traz um realismo ainda maior pro filme. Além disso, vale destacar a maquiagem dentro do filme, principalmente quando a gente analisa a evolução que a gente tem da Reagan desde o início do filme até o final e as marcas que ela tem ao longo do filme, as diferentes transformações que vão acontecendo com o corpo dela, e a equipe de maquiagem faz um trabalho espetacular. Além da Reagan, a equipe de maquiagem também faz um trabalho muito bom envelhecendo o ator Max von Sydow, que faz um dos padres dentro do filme, e na época o ator tinha somente 44 anos, mas a equipe de maquiagem faz um trabalho tão espetacular que ele parece muito mais velho. Inclusive, eu já conheci o ator por conta da série Game of Thrones, na qual ele faz o papel do Corvo de Três Olhos, e eu fiquei um bom tempo do filme extremamente confusa, porque na série Game of Thrones ele tá velho, e no filme que se passa muitos anos antes ele também tá velho, então eu fiquei, meu Deus, quantos anos esse cara realmente tem? Mas não, tudo isso foi por conta da equipe de maquiagem. A direção do filme também contou com diversas inovações que precisou da ajuda de toda uma equipe técnica. Em principal, o filme impressiona por conta dos diferentes efeitos que a câmera causa e pelos diferentes ângulos que o diretor resolveu gravar as cenas para que justamente aumentasse aquela sensação de terror dentro dos espectadores. Os efeitos especiais são extremamente impressionantes e muito revolucionários para a época,
fazendo muito uso de efeitos práticos, que também aumentam muito o realismo, e fazendo uso de cabos e meio que brincando com a própria iluminação da cena. O realismo também pode ser atrelado pela maneira como o diretor conduziu o seu set de filmagem, constantemente deixando os atores extremamente atentos e assustados. Já que dizem boatos que o diretor constantemente andava armado dentro do set, dando tiros pro alto para realmente conseguir captar reações genuínas de todos os atores. Inclusive, muitos dos atores e membros da produção acreditavam que os sets de filmagem e que o próprio filme era amaldiçoado, já que durante a produção, 9 pessoas relacionadas ali à equipe e ao próprio elenco morreram de maneiras extremamente suspeitas. Inclusive, o diretor chegou a consultar um reverendo para ir exorcizar o set de filmagens, porém o reverendo falava que isso não é uma prática que era realizada ainda, então era apenas ir em alguns momentos para abençoar aquele set de filmagem e os próprios atores, que ficavam muito mais tranquilizados. E por falar nos atores, o elenco também tá excelente como um todo, mas em principal eu destaco as performances da Linda Blair como a Regan e da Ellen Burstyn como a sua mãe. As duas atrizes têm uma química ótima entre si, fazendo com que seja muito mais fácil da gente comprar aquela dinâmica de mãe e filha e sentindo ainda mais assim, principalmente olhando a Regan passando por aquelas mudanças todas e a mãe dela tentando ajudar e não conseguindo de nenhuma maneira. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante desse filme, porque são poucos filmes de terror que a gente vê o adulto de fato acreditando na criança e fazendo de tudo ali pra ajudar ela. Eu sinto que tem vários outros filmes em que os adultos simplesmente, vai passar, dá nada, e as crianças têm que lidar de maneira eles por eles, assim. Eu acho que esse é um dos únicos filmes que eu realmente vi a mãe entrando em ação e realmente batalhando ali pela própria filha dela, o que, enfim, torna o filme muito mais realista, né? Assustador, interessante, realmente um marco dentro do cinema. O Exorcista é um daqueles filmes que todo mundo tem que assistir pelo menos uma vez na vida. Revolucionando diversos outros aspectos dos filmes de terror e realmente servindo como inspiração para vários outros filmes. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota 9 e ele tá disponível na Amazon Prime. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar o que você acha de Exorcista e também comentar qual que é o seu filme de terror favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.